Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar sobre o empate entre Atlético e Curitiba pelo placar de 1-1 em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paraense de 2023 na Arena da Baixada. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Começando pela escalação do Atlético Paranaense, o técnico Paulo Turra escalou o Furacão com Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho, Eric, Fernandinho e Vitor Bueno, Davi Terans, Pablo e Vitinho. E antes mesmo da bola rolar, muitos torcedores atleticanos nas redes sociais manifestaram as suas preocupações pelas presenças de Pedro Henrique e Pedrinho no sistema defensivo, ambos que se mostraram bastante inseguros em partidas anteriores, e também pela participação de Vitinho, escalado mais uma vez do lado esquerdo do ataque, sendo que em todas as suas presenças, em todas as suas aparições com a camisa do Atlético em 2023, Vitinho foi pouquíssimo produtivo. E, infelizmente, a gente viu esse cenário se repetir em relação aos três, mas acho que mais acentuadamente em relação a Pedrinho, que foi um pavor, principalmente no primeiro tempo, e Vitinho, que pouquíssimo produziu na primeira etapa também. E o Curitiba começou melhor, o Atlético com muita dificuldade para ficar com a bola, muita dificuldade para construir as jogadas, acabava circulando a bola no campo de defesa até ser forçado pela pressão do Curitiba a rifar a bola para frente, acabava tendo pouca posse de bola, tendo dificuldade para criar. E dentro desse cenário de uma vantagem do Curitiba, o time do Alto da Glória abre o placar numa jogada do ponta direita Caio César, que bate no canto do Bento, que falha. Acho que é importante que a gente reconheça. Bento é um jogador importantíssimo para o Atlético, é um grande goleiro, é um dos principais goleiros do futebol brasileiro, a meu ver, mas acho que quando falha a gente tem que reconhecer. O Bento falhou, não significa que ele não seja bom, muito pelo contrário, mas falha na marcação do gol do Curitiba, da mesma maneira que o Santos falhou em 2022. E nem esse gol do Curitiba consegue acordar o Atlético para o jogo. O Atlético segue com muita dificuldade, mas acaba encontrando um gol numa pressão do Pablo na saída de bola do Curitiba, forçando um erro do Vitor Luiz, que permite uma troca de passes rápida entre Pablo e Davi Terans, que termina com o Uruguai encontrando o Pablo dentro da área do Curitiba, cara a cara com o goleiro Gabriel, para bater e igualar o marcador ainda no primeiro tempo. E depois da marcação desse gol, a gente viu o Atlético se tranquilizar um pouco e ganhar moral e, consequentemente, crescer um pouco na partida, ainda que de maneira um pouco discreta, talvez, mais equilibrando o confronto do que propriamente assumindo o controle. Na segunda etapa, e aí a gente precisa destacar que já no intervalo o Turra saca o Vitinho e coloca o Coelho em campo, até para tentar, de repente, na velocidade do argentino, explorar as costas do lateral Natanael e ganhar em recomposição, em intensidade aí a nível de duelos físicos também. E o Atlético cresce no começo da primeira etapa, acho que melhor em relação àquilo que a gente viu no primeiro tempo, mas ainda sem ser dominante, o que muda logo na sequência quando o Turra saca Eric e Vitor Bueno para as entradas de Alex Santana e Christian. Acho que um meio-campo com Fernandinho, Alex Santana e Christian pode funcionar muito bem. São três jogadores que atacam e defendem, têm qualidade para articular. Os três têm capacidade para finalizar de média e longa distância. Acho que é um trio que poderia ser mais explorado como alternativa, deslocando, evidentemente, o Terans um pouco mais para frente, como meio atacante, até para um dos lados. E o Atlético ganha em controle do meio de campo, acaba se assentando como dominador das ações na segunda etapa e cresce de produção, tá? Então o Atlético começa a circular melhor a bola pelo campo de ataque, não rifar tantas bolas, que foi um problema muito grave no primeiro tempo. A gente viu o Atlético conseguir estabelecer um domínio, embora chances claras a gente não tenha visto tantas. E conforme as substituições foram sendo feitas, o Turra ainda coloca Madison no lugar de Kelvin,
e também Canóbio no lugar de Pablo, o Atlético cria algumas boas situações, uma boa finalização do Canóbio de longa distância, uma finalização do Coelho da entrada da área, que acerta o travessão, que vai balançar uma semana, provavelmente, antes de rebater, acho que na perna, salvo engano, do Gabriel, e acabar saindo em vez de entrar. O Atlético cresce bastante de produção na segunda etapa, e se houvesse um vencedor, creio que o Atlético seria merecedor da vitória, mas de um modo geral, um empate que revela que talvez o Atlético ainda esteja longe, ainda esteja um pouco longe do nível que se espera de uma equipe que vai enfrentar uma Libertadores da América. Esse time precisa evoluir, ditar mais, de maneira mais determinada o ritmo das jogadas, principalmente dentro de casa, ter mais alternativas para poder ser competitivo como a gente espera que esse time seja, principalmente considerando a qualidade dos jogadores que a gente tem. E acho que um grande destaque que precisa ser feito, eu vou fazer dois, na verdade. Fernandinho fez uma partidaça, talvez tenha sido o melhor jogador em campo, pelo menos para mim. Muito preciso nos passes, controlando as ações, errando muito pouco, marcando, articulando, orientando. É um jogadoraço. Já falei aqui outras vezes, vou repetir sempre que eu tiver vontade. Desfrutem do Fernandinho enquanto ele está aqui. É um jogador que vai fazer 38 anos em 2023. É um craque de bola, um jogador, é um world class, né, como falam no futebol estrangeiro, um jogador de nível mundial. Nem sempre a gente vai ter oportunidade de ver um cara tão acima da média com a camisa do Atlético. Aproveitem e assistam as partidas, vão à Arena da Baixada. É um cara que vale muito a pena a gente assistir e merece, a meu ver, o prêmio de melhor jogador da partida. E quem também foi muito bem, muito bem, foi o Pablo. Lutou muito, pressionou, fez o gol do Atlético, marcou um outro gol, que eu vi muita gente reclamando, mas eu confesso que fiquei com a impressão de que ele de fato estava um pouquinho à frente. Acho que imaginar a implementação do VAR com os valores envolvidos na organização da competição é um delírio. A gente não deve ter isso acontecendo tão cedo, eu imagino. Mas, enfim, achei que o Pablo de fato estava um pouquinho à frente, mas não diminui o tamanho da partida que ele fez. Extremamente dinâmico, muito intenso, pressionando, marcando gols, né? Um infelizmente anulado. Então, o jogaço do Pablo, que continua bem, continua ganhando moral, e acho que um Pablo com moral é algo que o Atlético tem muito a ganhar durante a temporada 2023. E, infelizmente, o clássico acaba numa confusão generalizada, causada em um primeiro momento, salvo engano, entre Chancellor e Terans. Depois aí o Manga acaba acertando o Terans por trás e gerando toda a confusão que as pessoas acompanharam pelo Furacão Live, eventualmente pela N Sports, ou diretamente na Arena da Baixada também. Acho que é o tipo de cena que a gente só pode lamentar. A violência não tem mais cabimento no futebol moderno, muito menos naquelas proporções. Vamos ter que aguardar a súmula do árbitro José Mendonça da Silva Júnior para saber quem serão os possíveis punidos, quem eventualmente foi expulso. Mas é algo que a gente precisa lamentar, embora agora, sabendo que ninguém se machucou, enfim, surjam aí cenas engraçadas, como a cena em que o Thiago Heleno e talvez o Pedro Henrique junto acabam acertando o Aleph Manga. Muitos atleticanos se divertiram com aquilo. Não nego que seja uma cena divertida, mas é o tipo de coisa que a gente não tem que ver mais em estádio de futebol, muito menos dentro de campo. Esses caras têm a obrigação de ter um pouco mais de controle emocional, por mais que a atuação desastrada e desastrosa da arbitragem em relação à disciplina tenha colaborado para que esse cenário se concretizasse. Acho que passando rapidamente por jogador a jogador, Bento falhou no gol do Curitiba, mas de um modo geral foi seguro. Acho que ninguém deve crucificar um goleiro por uma falha, mesmo uma falha em clássico. Bento é um goleiraço, segue titular do Atlético com muita moral com a torcida e, a meu ver, como eu falei, acho que a gente tem que fazer uma avaliação justa. Errou, mas não perde crédito por esse motivo. Kelvin, achei que teve um começo bem ruim, mas ao longo do jogo achei que se encontrou, terminou fazendo uma atuação de razoável para boa, até o momento em que é substituído pelo Madison. Pedro Henrique cometeu algumas trapalhadas, achei que ficou abaixo da equipe, é um jogador que tem sido muito contestado pela torcida, muita gente quer ver o Zé Ivaldo titular, e acho que dentro dessas opções que o Atlético tem hoje no elenco, talvez fosse um caminho natural
depois de tudo que aconteceu lá em Guayaquil. Thiago Heleno achei que foi bem, principalmente com a bola, fez algumas boas intervenções defensivas também. Para mim, segue sendo o principal zagueiro do Atlético. É importante que ele esteja em campo para adquirir ritmo de jogo. A gente sabe que ele demora um pouquinho para atingir o melhor nível dele, então que ele siga sendo aproveitado com os cuidados necessários para que não se desgaste demais, mas que siga sendo aproveitado. Pedrinho protagonizou talvez um dos piores jogos que eu vi um lateral do Atlético fazer. E olha que o Atlético teve alguns laterais aí bastante ruins ao longo do tempo, mas muito facilmente superado na defesa, extremamente atrapalhado do meio para frente, erra decisões que parecem simples, acaba complicando as jogadas, perde bola, cede espaço nas costas. Acho que quanto mais o Turra insiste com o Pedrinho, mais ele se queima com a torcida e mais dois, ele fica evidente que ele não tem nível para ser titular do Atlético Paranaense. Fernando precisa entrar nesse time e vou mais longe. O Atlético poderia pensar em reintegrar um Nico Hernandes, por exemplo, que já foi lateral em outros momentos da carreira. Evidentemente seria um jogador muito mais defensivo do que o Pedrinho, mas poderia ser uma alternativa para quando o Fernando não pudesse jogar. E acho que em relação ao Pedrinho, o Atlético poderia e deveria já pensar em começar uma concorrência dentro do CT, de maneira ainda que informal, a pensar em, eventualmente, Vinícius Cauê e Leonardo Derek como alternativas, porque o Pedrinho realmente está muito, muito mal, e acho que talvez esse seja o momento da gente pensar em um empréstimo para que ele possa ser experimentado e se desenvolver em um nível de exigência menor. Aqui a paciência da torcida com ele tem sido cada vez mais escassa. E com razão. Né? Tem jogado muito mal. Eric achei que fez uma partida discreta, até deu sequência bem em algumas jogadas, mas faltou para ele dinâmica nas trocas de passes diante de um Atlético que precisava ter mais a bola. E acho que isso ficou bastante claro na segunda etapa, quando a gente viu um Fernandinho podendo se associar com Alex Santana e Christian, dois jogadores com muito mais repertório que o Eric para atacar. Fernandinho, já falei aqui, melhor em campo, extremamente consciente em todas as tomadas de decisão, extremamente técnico e preciso na execução daquilo que pensa. É um jogador de um nível muito acima da média no futebol brasileiro. E, repito, desfrutem do Fernandinho enquanto ele está aqui. Vitor Bueno, acho que liga um sinal de alerta. Eu não quero ser injusto com o Vitor, é um dos destaques do Atlético nesse início de temporada, mas ano passado a gente via ele um nível de rotação abaixo em termos de competitividade nas principais competições. Começou muito bem o Paranaense, pode ser só uma coincidência, pode ser só que ele tenha tido um dia ruim hoje na Arena da Baixada, mas foi o primeiro duelo do Atlético com um clube de Série A de Campeonato Brasileiro, e o Vitor, em termos tanto de desempenho técnico quanto principalmente a nível de ímpeto competitivo, ficou devendo como ficou devendo ano passado em vários momentos. Fica aí ligado a um sinal de alerta, mas reconheço que as melhores versões do Atlético que a gente viu em 2023 tinham Vitor Bueno com Terans. Acho que a tendência é a manutenção, e é perfeitamente normal que seja assim, para que a gente possa entender até onde é válida essa escolha do Turra com o passar das partidas. Terans achei que participou bem do gol, evidentemente, teve uma ou outra boa jogada, mas achei que de um modo geral se movimentou menos do que a gente tinha visto, procurou um pouco menos a bola, poderia ter sido mais importante do que foi hoje, mas é um jogador muito acima da média. A gente viu pela forma como ele tabelou rapidamente com o Pablo, deixou o Pablo em condições de marcar. O Uruguai é um dos grandes diferenciais técnicos do Atlético, juntamente aí com o Fernandinho. Acho que fez uma atuação de razoável para boa em alguns momentos, mas poderia, e ao meu ver deveria ser mais participativo, diferente de Vitinho, que nem participa tanto, e desde que voltou do futebol ucraniano nem também é brilhante. Repito aquilo que eu já falei outras vezes, sou muito fã do Vitinho, desde a época do time do Guanais, em 2019, onde ele era ala esquerdo. Pedi muito o Vitinho, enquanto o Atlético tinha Carlos Eduardo e Brian Romero do lado esquerdo do ataque, eram jogadores assim tenebrosos. Mas o Vitinho de 2022 e de 2023 passa longe daquilo que a gente viu do Vitinho em 2021. Não colabora, não produz tanto ofensivamente, não colabora tanto defensivamente.
A titularidade do Vitinho hoje é alguma coisa que não se justifica sob nenhum aspecto, principalmente considerando o fato que hoje nem jogador do Atlético o Vitinho é. Ele não é um patrimônio do clube. O Atlético, para ter o Vitinho em definitivo, possivelmente vai ter que entrar em um acordo financeiro com o Dínamo, e acho que nesse contexto, ficar insistindo num jogador que não entrega tecnicamente e que possivelmente o Atlético teria que desembolsar dinheiro para ter aqui mesmo jogando mal, faz pouquíssimo sentido. O Pablo, muito brigador, participou bem de algumas jogadas, fez 2 gols, um deles anulado, alguns acham que mal, eu particularmente achei que o Pablo estava assim um pouquinho à frente, mas fez mais um grande jogo, é um dos artilheiros do campeonato, chegou a 6 gols na temporada. É importante para o Atlético que o Pablo tenha moral. Parabéns para o Pablo, fico feliz aí por ele. Coelho entrou na segunda etapa, entrou menos bem, se é que eu posso dizer assim, do que entrou em alguns outros jogos, mas entregou um outro nível de ímpeto competitivo, voltou acompanhando algumas vezes o Natanael, participou de algumas boas jogadas, mandou uma bola no travessão que poderia ter sido o gol da vitória. Acho que por mais que o Coelho não tenha ido tão bem quanto foi em alguns outros momentos, ainda assim foi muito, mas muito superior àquilo que a gente viu do Vitinho nessa partida. Na sequência, a gente viu Christian e Alex Santana. Achei que ambos entraram bem. O Christian é um jogador que eu gosto muito, assim como o Alex. Acho que esse trio com o Fernandinho, Christian e Alex Santana poderia ser mais experimentado. São 3 jogadores com versatilidade. O Alex tem potência física, o Fernandinho tem muito talento, muita inteligência. O Christian tem uma capacidade de definição de longa distância, tem um bom controle de bola, tem um bom passe. São jogadores que podem se complementar muito bem e que, eu repito, o Turra poderia e deveria tentar essa combinação mais vezes. A gente viu um Madison entrar no lugar do Kelvin durante o segundo tempo e buscar bastante a linha de fundo, foi bastante agressivo. Não desgostei daquilo que vi do Madison. Acho que a entrada dele naquele contexto fazia sentido, até para o Atlético eventualmente ter mais uma opção para jogadas de bola aérea. Ele entrou e deu um novo gás pelo lado direito. Talvez o Kelvin tivesse cansado, não sei, ou só não tivesse num bom dia, isso acontece. Achei que o Madison fez bem o papel dele, uma partida razoável para boa. E aí, falando em partida boa, o Canóbio entra muito bem, procura jogadas, troca de lado, troca passes, finaliza uma bola perigosa de longa distância. Acho que o uruguaio cresceu muito em 2023, fico muito feliz por saber disso. E acho que uma coisa interessante para a gente considerar é que para colocar o Canóbio, o Turra saca o Pablo, que era um dos melhores em campo, e não o Terans, que vinha já um pouco apagado e um pouco aparentemente cansado naquele momento. Então, aí fica a critério de cada um julgar se é a decisão mais acertada ou não. Eu acho que por uma questão de meritocracia faria mais sentido a saída do Terans, pelo que ele jogou até aquele momento. Mas eu entendo que muitas vezes as pessoas pensam, e Turra pode pensar isso, e eu também não sou totalmente contrário, um jogador como o Terans pode, em um lance, em um passe, uma finalização de longa distância, em uma cobrança de falta, em uma jogada individual, desequilibrar um jogo a qualquer momento. Turra opta por tirar um jogador que estava bem para poder ter o talento do Terans em campo. Não acho que seja um absurdo, talvez eu tivesse feito diferente, mas respeito a escolha que ele fez. De um modo geral, tá? E aí falando aí de uma projeção para o restante da temporada, um Atlético que, ao meu ver, produziu o suficiente para ganhar do Curitiba, mas ao mesmo tempo produziu muito pouco considerando a disparidade entre os elencos, considerando o nível das competições que o Atlético vai enfrentar. Então esse time precisa evoluir mais, precisa ter mais alternativas com a bola, mais combinações de jogada, para que a gente possa ter uma maior confiança de que o Atlético vai estar bem para os principais desafios da temporada. Então vamos ficar de olho no trabalho do Turra e nos próximos jogos. E é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã lá no canal da Rádio Caldeirão, onde eu participo do podcast todas as segundas às 8 horas da noite. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.